O governo Lula editou uma medida provisória que tem como propósito zerar a fila da Previdência. Para os previdenciários do Maranhão, a medida é importante, mas não soluciona o problema. Um dos problemas crônicos da Previdência brasileira é o tamanho da fila de espera por um benefício, quadro que se agravou com a pandemia da Covid-19. O governo Lula editou uma medida provisória com o objetivo de zerar uma fila de 2 milhões de beneficiários. Para o Sindicato dos Previdenciários do Maranhão, a medida é importante, mas não resolverá o problema. Nós acreditamos que a medida ela tem um impacto positivo, sim. Agora, entendemos que ela, por si só, não vai resolver. Nas últimas 4 décadas, o INSS foi tendo uma redução brutal do seu quadro de pessoal. Óbitos, adoecimentos, aposentadorias. E essa mão de obra, ela precisa ser revista, ela precisa ser reposta, para que aí o órgão, né, a autarquia possa continuar dando conta dos seus serviços, dos serviços que presta. Então, essa medida provisória, a 1141, nós acreditamos que como início de um processo que visa reorganizar os serviços desenvolvidos pelo órgão é importante, mas ela por si só não resolverá. Nós temos um problema que as agências da Previdência Social em todo o país, elas precisam ser reestruturadas. Tem a mão de obra que precisa ser reposta. Precisa que se invista num plano de cargos, carreiras e salários específico para os trabalhadores e trabalhadoras do INSS. O parque tecnológico da instituição precisa ser modernizado, ou seja, são questões centrais para que o órgão possa melhorar a qualificação do seu serviço. Hoje já se iniciou no INSS a inteligência artificial. Ora, a inteligência artificial, os elementos que nós temos é que ele só zera os pedidos, só nega os pedidos, os pleitos apresentados. Não é isso. O INSS é o órgão de distribuição de renda nesse país. Quando a gente está falando de quase 2 milhões de pessoas aguardando uma resposta para o pleito apresentado, significa que é uma população carente do nosso país, que está dividida, distribuída nos mais distantes rincões desse país. Nem todo mundo tem internet, nem todo mundo tem smartphone, iPhone, ou seja, precisam do órgão para que seus pleitos sejam atendidos. Os beneficiários não escolheram estar nessa longa fila como um meio de vida, mas foi uma vida de sacrifícios que os colocaram à espera da Previdência. A maioria da demanda desses benefícios é pela aposentadoria, ou seja, estamos falando de pessoas que trabalharam, que ajudaram a construir a riqueza deste país, ou são pessoas que buscam o benefício saúde, porque no momento se encontram incapacitados, adoentados e que precisam da proteção do órgão para o qual eles sempre contribuíram. Uma outra questão que eu acho que precisa, aqui mesmo no Maranhão, só para citar o exemplo do nosso estado, vários municípios, e aí eu cito alguns deles, Caxias, Pinheiro, Coroatá, estão com suas agências fechadas. Isso, dentro, nós que somos maranhenses, que conhecemos a realidade, esses municípios têm uma importância política muito grande na organização do Estado. Quando a gente fala de negação de benefícios, nós estamos falando de influência direta na economia do Estado e do país. Os previdenciários veem a medida provisória do governo Lula como uma boa medida, mas não o bastante para resolver o problema.
e tem propostas que podem melhorar esse quadro de longa espera. As entidades a nível nacional estão apresentando as propostas. Ninguém melhor do que os próprios trabalhadores do órgão para apresentarem propostas. Dessa forma, a nossa confederação, a CNTS-S, a FENASPES, estão apresentando propostas ao governo federal no sentido de melhorar. Entendemos que essa medida provisória, que é objetiva, diminuir a fila no INSS, ela vem em boa hora e ela é importante. Entretanto, ela por si só, até porque ela tem um prazo de 9 meses, prorrogável por mais 3, não vai dar conta de zerar. O que é que zera? Reestruturar as agências, renovar o parque tecnológico e realização de concursos públicos para a contratação de mais e qualificada mão de obra.